Santo Tomás, na Suma Teológica, diz que a alegria é o fruto, né, o produto em nós da presença de um bem. E assim, se nós estamos na presença do nosso Salvador, com a sua graça dentro do nosso espírito, não? Se nós estamos em estado de graça, com a alma viva, não? Com as virtudes da fé, da esperança, da caridade, as virtudes cardeais, os dons do Espírito Santo vivos e operantes dentro de nós, então nós temos motivo de estarmos alegres, porque nós vamos na presença de um bem que dentre todos é o maior, é o bem supremo, né? É o bem mais alto que nós aspiramos, que é Deus mesmo e o seu reino, Deus mesmo e a sua graça, Deus mesmo e a sua santidade derramada em nós. Quer dizer, a alegria é um fruto do Espírito Santo, inclusive diz São Paulo na carta aos Gálatas, né? Os frutos do Espírito são manifestos, né? São estes: caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, continência. E assim São Paulo elenca, não? Quer dizer, nós quando vamos guiados por Deus, nós quando vamos governados por Ele, nós quando vamos vivos para a graça, a nossa vida espiritual devia se desenrolar segundo essa atmosfera, nesse ambiente, e devia concretizar essas virtudes: caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade e uma multidão de outras. Para dizer que nós estamos olhando, então, para uma virtude nesse final de semana, que é a virtude da alegria, que está, assim, na base do nosso ser cristão, né? Um cristão triste é uma contradição, né? Porque, não por conta das vicissitudes do mundo, né? Quer dizer, não por conta das circunstâncias nas quais nós estamos inseridos, porque, a bem da verdade, nós fazemos a experiência desse mundo como uma experiência, tantas vezes, sofrida, contraditória, né? Batalhada, lutada. Diz o livro do Eclesiástico: a vida do homem sobre a terra é uma luta, é um combate. E nós, a cada dia, quando rezamos a Salve Rainha, dizemos que fazemos a experiência de um vale de lágrimas, né? No qual nós estamos gemendo e chorando. Quer dizer, a vida, em tanta medida, é uma tarefa, né? E para cada um de nós é uma tarefa, um combate. Não vai se desenrolar sem dificuldades, sem contratempos, sem dissabores e assim por diante. Mas nós deveríamos descobrir, né, e olhar para a raiz da nossa vida cristã, para a raiz da graça de Deus derramada nos nossos corações, e descobrir, então, no fundo da nossa alma, o motivo de estarmos sempre alegres, quaisquer que sejam as vicissitudes, quaisquer que sejam as circunstâncias nas quais nós estejamos inseridos. E São Paulo diz isso, né? Olha, eu descobri o segredo de viver bem. Eu sei viver na riqueza e sei viver na pobreza. Diz São Paulo. Mas essa frase, durante uma época no seminário, me chamou muita atenção, não? Eu descobri o segredo da vida. Ele diz assim: o segredo da vida, e depois ele vai escrever na carta aos Romanos: olha, nem a morte, nem a vida, nem tribulação, nem perigo, nem espada, nem naufrágio, nem absolutamente nada nos pode separar do amor de Deus manifestado no seu Filho Jesus Cristo. Esse é o segredo da vida nesse aspecto, não? É o segredo de nós descobrirmos dentro de nós quem Deus é, o que Deus faz, como nos governa, como nos orienta, como de dentro de nós vai nos iluminando, robustecendo, corrigindo, exortando no caminho da nossa salvação. Se nós somos solícitos, se nós somos dóceis, né? E assim cada um de nós podia fazer a experiência dentro de si daquilo que dizia a profecia de Sofonias na primeira leitura. Nós escutávamos o profeta, da parte de Deus, conclamar a cidade de Jerusalém para um júbilo, para uma alegria. Canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. Porque o Senhor revogou a sentença contra ti, quer dizer, não virá sobre ti como um justo e severo juiz, mas afastou os teus inimigos e está no meio de ti, para te dar a paz, para tu nunca mais temeres o mal. E assim, Sião, não temas, não te deixes levar pelo desânimo, porque o Senhor está no meio de ti. O Senhor está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Movido por amor, né? Como nós escutávamos aí. Essa palavra que se cumpra de forma eminente na filha de Sião, na Virgem Maria, depois fica como uma tarefa de casa, hein?
sobreporem esse texto da profecia de Sofonias na primeira leitura com a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. É o início do Evangelho de São Lucas. É o início da salvação. Qual é a saudação que o anjo faz à Virgem Maria? Caire. Alegra-te. A primeira palavra, né? Dizia um padre da igreja, a palavra que inaugura a nossa salvação, que inaugura o Novo Testamento, é uma exortação à alegria. Caire, né? Alegra-te, cheia de graça. Para dizer que o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, é uma notícia feliz. É uma notícia da alegria, da reconciliação dos homens com Deus no Filho Jesus. Então, essa palavra da profecia de Sofonias, que depois fica como um dever de casa nós justapormos, não, a primeira leitura com o texto da Anunciação, essa palavra se cumpra de forma eminente na Virgem Maria, certamente o Senhor, o forte guerreiro, está no meio de ti, não? Na carne de Maria, no ventre de Maria. De fato, é o poderoso, é o forte dentro dela, é o santo dentro dela, mas é uma palavra que pode se cumprir de forma espiritual e deve se cumprir em nós, dentro da nossa alma, à medida da nossa abertura, da nossa cooperação com a graça, à medida do que Deus nos habite e nos governe, se nós estamos vivos e em amizade com Ele. Quer dizer, se nós estamos em estado de graça, nós dizemos assim. Dizia São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. E aqui, portanto, uma espécie de antídoto, né, contra a tristeza, contra o desânimo, contra a desesperança, e até um compromisso que nós devíamos firmar, não, a partir dessas leituras, desse tema, ao longo da nossa vida cristã, que, como dizia o São Felipe Neri, que é o santo da alegria e do bom humor, dizia, olha, longe de mim duas coisas, a tristeza e o pecado. E assim nós fazemos esse compromisso mesmo saindo desse final de semana, quando escutamos essa exortação, essa ordem de São Paulo, não? Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos, não vos inquieteis com coisa alguma, etc e tal, que nós façamos o compromisso, né, de não deixar se erguer em nós a tristeza, não, esse horizonte espiritual, sentimental que vai corroendo, né, a nossa motivação, nosso vício para a vida, as nossas relações, vai nos entrincheirando, né, dentro de nós mesmos, nos enclausurando, fazendo a vida perder sabor, né, cor, enfim, nos expondo, né, a tentações de desesperança em Deus, de falta de confiança nele. Assim, portanto, que nós não nos deixássemos levar, né, ou não deixássemos se erguer dentro de nós tristeza e nem pecado, quer dizer, pecado que causa a tristeza espiritual, né, que é a perda de Deus. É a ausência do sumo bem que é Deus dentro de nós, a nos governar, a nos dirigir. Não fiquemos esperando, né, assim, uma época na vida que seja uma época sem contratempos, sem dificuldades, sem oposições, sem combates, sem conflitos. A experiência da história dos homens, a experiência da vida dos outros e da nossa própria, talvez nos mostre que não vai chegar exatamente esse tempo, não vai acontecer esse tempo assim de calmaria, né? Nós até desfrutamos de alguns tempos assim mais mansos, mais serenos, que, no entanto, não estão sem suas dificuldades, né? No conjunto das coisas, não estão sem suas dificuldades. Quer dizer, o ponto é aprendermos de Deus nesse final de semana a como descobrir o que diz São Paulo, no segredo da vida, que é de nos alegrarmos apesar do que nos rodeie. Nos alegrarmos em Deus e na sua graça derramada em nós. E por último, terminando já essa homilia, nós escutávamos no Evangelho João Batista, não? A figura de João Batista. Seu nome, a sua pregação e as suas ações, não seus gestos. O nome João significa Deus é misericórdia. E percebam como esse nome, o sentido desse nome, o significado dele se cumpre, não? Na pregação e nos gestos de João Batista. Na pregação, o que João faz, como ele mesmo se percebe assim, lendo a profecia de Isaías, lendo o conjunto da história da salvação, João diz, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor.
Quer dizer, eu sou o precursor, não? Eu sou aquele enviado para aplainar o caminho daquele que vem depois de mim. Então, na sua pregação, o que João faz é exortar e convidar os homens à conversão, e o que João faz, em sinal da sua pregação, é administrar um batismo, e por isso nós chamamos batista, né, por aquilo que ele faz, é um adjetivo, não? Por conta do seu ministério. O que ele faz é administrar um batismo que é um símbolo exterior de uma abertura interior para Deus, de uma lavagem, não de uma ablução espiritual com a qual se aconteça uma renovação de consciência, uma mudança de mentalidade. E assim João administra um batismo em sinal de penitência, de conversão, de arrependimento. O chamado à conversão, ao arrependimento, é o chamado justamente a encontrar em Deus um rosto benévolo, um rosto pacífico, um rosto de misericórdia. O nome de João vai cumprido na sua pregação e no seu ministério. E até vai sendo justamente essa a estrada que vai preparando a vinda da própria misericórdia de Deus para nós, que é o Filho Jesus. E assim, quando nós escutávamos no Evangelho que as pessoas no seu íntimo se perguntavam não se João era o Messias ou se não, e João diz, dá testemunho, olha, eu vos batizo com água, mas depois de mim e no meio de vós está aquele que vos batizará com o Espírito Santo e no fogo. João está dizendo, eu não sou o Messias. Eu sou dos profetas aquele que teve a alegria, não de anunciar e de até apontar, de ver cumprida a salvação, de ver cumprida a promessa de Deus em Jesus o Cristo, em Jesus o Cordeiro Santo enviado para a remissão dos pecados dos homens. Mas é Ele quem vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Não? Eu não sou digno sequer de desatar a correia das suas sandálias. E nós ouvíamos o último versículo do Evangelho dizer, de muitos modos João anunciava ao povo a boa nova, quer dizer, a alegria, não? Da salvação, a alegria da chegada do reino de Deus no Filho Jesus Cristo. De muitos modos anunciava. João é arauto da alegria, é servidor da alegria. E assim cada um de nós que somos batizados, que fomos mergulhados no mistério de Jesus Cristo. Isso significa o verbo batizar, não? Imergir, mergulhar. Nós que fomos mergulhados nestas verdades, nesta vida sobrenatural, e que temos motivo, como nós refletimos agora na homilia, para estarmos sempre alegres em Deus e por Ele, por causa do seu reino depositado em nós, nós estamos chamados por conta do nosso próprio batismo a sermos também, cada um de nós, arautos, servidores da alegria, uns dos outros. Tem um livro de espiritualidade que eu gosto muito, desde o título, chama-se Tornar a Vida Amável. E o livro trata de uma série de virtudes assim cotidianas, domésticas, para nós exercitarmos nos ambientes corriqueiros nos quais nós estejamos inseridos na nossa vida, que façam a nossa vida e as nossas relações mais gratas em geral, né? Assim, amáveis, né? Que produzam em nós, dentro de nós, aquela alegria com paz, que é fruto da nossa união com Deus, e em redor de nós, nas nossas relações, produzam também mansidão, perdão, paciência, caridade, lealdade, serviço, o que seja. Tornar a vida amável me parece um bom horizonte, né, para nós pensarmos em como ser servidores da alegria. Assim, de como sermos cristãos colocados no mundo, para com palavra e com exemplo, com palavra e com vida, irmos instilando, né, a luz de Deus, o sabor sobrenatural da graça de Deus, sal da terra, luz do mundo, onde nós estejamos inseridos. E assim, esse convite, não? Aliás, até esse mandamento da alegria nesse final de semana vai adquirindo um rosto, né, um contorno assim muito concretos na nossa vida, como uma percepção espiritual, como uma verdade para a qual olharmos e da qual nos alimentarmos, da qual saborearmos e vivermos, mas como uma verdade que vai informando também, né, a nossa vida na prática e as nossas relações.